Fala pessoal, muito boa tarde a todos vocês. Sejam todos bem-vindos aqui a mais uma análise especial, desta vez sobre o setor de varejo. Vou comentar aí em que momento o setor de varejo se perdeu pela bolsa. Vou falar sobre alguns ativos que compõem esse setor. Vou falar o que a B3 entende como varejo dentro da bolsa. Vocês vão ver aí, provavelmente alguns vão até se surpreender, mas tem saúde no meio desse setor, tá? Então, o varejo não é só varejo aí que vocês pensam, Magazine Luiza, Lojas Renner, Americanas, tá? Temos saúde também, temos setor de proteínas aí dentro, tem alguns ativos aí que vocês podem acabar se surpreendendo, então a gente vai descobrir até como é que eu vejo isso, onde que eu consigo descobrir onde estão os ativos que compõem esse índice, o que a B3 entende sobre ele, tá? E quando é que ele desandou, em que momento aí a gente teve esse setor realmente performando mal. Vou comentar aí também uma relação entre o setor de varejo e a Selic e o setor de varejo e juros futuros, tá bom? Então, sem muita enrolação, sem mostrar capa, sem mostrar vinheta, vamos direto para o gráfico, tá bom? Então, colocando aqui na tela para vocês, pessoal, temos aí o índice do setor de consumo, o ICOM, tá? Este daqui é o gráfico mensal do nosso ativo em questão. Então, cada barra dessa daqui representa um mês de negociação e de cara a gente já vê aí que realmente a tendência nos últimos meses é de baixa. Topos e fundos descendentes, sempre um topo abaixo de outro e um fundo abaixo do outro. Neste momento, especificamente no mês de janeiro, Icom subindo 1,67%, então temos aí uma leve alta aqui, depois de novembro ter caído ali próximo de 15% e dezembro ter caído ali mais 5,29%. Vou colocar um prazo um pouquinho mais acima para a gente começar realmente de longo prazo. Começando então pelo gráfico anual, a gente consegue ver que teve um ano aqui realmente fora da curva, 2019. Vou até tirar ele da tela para que a gente consiga fazer uma análise mais saudável aqui, análise técnica. Movimento de alta expressivo desde 2010 até 2019 para 20. Aqui no meio de 2020 a gente teve a pandemia, então acredito que todos se recordam, e uma estilingada para baixo, seguida de uma bela de uma recuperação dentro do mesmo ano. Na sequência, esse sinal que foi apresentado de topo com a perda de mínima de um grande candle de alta iniciou um novo processo de correção e veio exatamente buscar a região da média móvel de 13 períodos. Está aqui em cima, média móvel exponencial de 13 períodos. É onde está se sustentando neste momento. Tá? Pode aí tentar apresentar um ano mais positivo? Pode sim, porque a gente bateu numa região de suporte. A média tende a funcionar aí como um ponto de suporte, quando o preço vem de cima para baixo, e como uma resistência, quando o preço vem de baixo para cima, tende a funcionar aí também como resistência. Então, nesse momento, está funcionando como suporte. Veja só, que no ano passado chegou a oscilar aqui abaixo, em 2022 chegou a oscilar abaixo da média, mas conseguiu confirmar um fechamento acima dela. Ou seja, respeitando realmente aí esse nível dos 2.900 pontos aqui do ICOM. Iniciamos o ano de 2022 continuando o movimento de queda, mas sem perder a mínima ali de 2022, que é na faixa dos 2.664 pontos. Por isso que eu mencionei que com essa não perda de mínima aqui, a gente pode ter sim, até por conta do suporte, um ano um pouquinho mais positivo. Retornando lá para o gráfico mensal, a gente consegue visualizar o quê? Esse primeiro movimento de queda aqui foi um pouco mais expressivo do que este segundo movimento, ele foi menor do que esse anterior. Este terceiro movimento aqui de queda que está sendo apresentado também já está sendo um pouquinho mais curto do que o anterior. Tá? Inclusive, se a gente pegar da máxima até a mínima, a gente está falando aí vamos ver, de 32%. Aqui a gente teve 28% de queda. Tá? Próximo aí em termos de percentuais, mas apenas 2 candles aqui, 2 meses corrigindo. Qual é a expectativa, Kaique? Por enquanto, o que a técnica está mostrando é realmente de dar sequência nesse movimento de baixa. O que enfraquece ou tenta reverter aí essa expectativa? Um primeiro sinal de alta, que seria no mês de fevereiro a gente ter a superação de máxima do mês de janeiro, que nesse momento se encontra em 2.996 pontos. E se em janeiro já superar a máxima de fevereiro, Kaique? Melhor ainda. Fevereiro não, de dezembro. A máxima de dezembro está em 3.127 pontos. Então teria aí que
basicamente, desde o preço atual, subir aí mais quase 5% ali para a gente ter esse enfraquecimento desse movimento de baixa que vem sendo apresentado. Esse fundo anterior é um nível de suporte, inclusive é o menor fechamento lá do ano de 2022. Tá? Então, basicamente, a gente tem esse nível que está sendo sustentado aí neste momento. Os ativos estão se sustentando neste nível, a sua grande maioria, claro, nesse nível de preço de suporte. A gente tem alguma coisa mais para trás aí, Kaique? Se a gente olhar em níveis de preço, a gente tem realmente uma região de fundo. Na pandemia chegou a bater também nessa região de preço. Temos aqui uma outra região de fundo com topo, enfim. É um nível bem testado anteriormente e que pode sim apresentar alguma tentativa de recuperação. Inclusive, alguns ativos já estão se recuperando muito bem. Tá? Aqui é o caso aí, por exemplo, de Magazine Luiza, que eu vou comentar com vocês durante esse vídeo também. Tá? Então, no médio a longo prazo, falando aí de 3 a 10 meses, por exemplo, a gente pode sim ter alguma tentativa de recuperação aqui do ICOM, tentando buscar, por exemplo, a região de resistência da média ou ainda essa resistência de topo nos 3.586 pontos. O que seria excelente para o setor? Retornar para cima dessa região de topo descendente, quebrar essa linha de tendência de baixa aqui de topos descendentes. Se volta para cima aí desse topo e gera alguma sinalização positiva acima, seria muito bom para o setor e aí nós conseguiríamos até olhar para compra de longo prazo novamente para alguns ativos que o compõem, tá? Não são todos. Tá? Lembrando que o índice, tanto o do ICOM quanto o Ibovespa, inclusive vou mostrar aqui do ICOM, que os ativos não têm o mesmo peso dentro dele. Tá? Então, a Ambev, por exemplo, não tem o mesmo peso de Magazine Luiza, não tem o mesmo peso de JBS, não tem o mesmo peso de Raia Drogasil, eles não têm o mesmo peso. Então, não necessariamente porque o índice está aqui dentro de uma tendência baixa e nesse mês está subindo que todos os ativos do setor vão estar subindo nesse mês também. Na sua grande maioria, a tendência vai ser de baixa, mas não necessariamente o mês vai ser um mês positivo junto com o próprio índice, tá? Porque eles possuem pesos diferentes, tá? Então, precisa analisar caso a caso e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como encontrar esses ativos, descobrir qual é o peso de cada um deles dentro do setor, quem que mais influencia, quem que puxa mais, quem que puxa menos, quem que de repente aí pode influenciar mais pesado, tá? Então eu vou mostrar tudo isso daqui para vocês. Antes disso, vou colocar aqui, ó, para quem tem o Profit, eu vou mostrar como é que vocês encontram dentro do Profit essa listinha do ICOM. Vocês vão vir aqui em cotações, aí vai abrir essa listinha, vocês vão vir em grade de cotações. Na sequência, aqui embaixo vocês vão visualizar todas, setores, acompanho. Esse acompanho na realidade é meu aqui, nosso, né? Eu e o Dalton criamos. Mas temos aqui os índices. Se vocês clicarem aqui em índices, vocês vão conseguir visualizar os índices, né? Claro, Ibovespa, ICOM, IEX, IFIX. E vocês também vão conseguir visualizar cada um dos índices com seus ativos lá dentro, tá? Então o IFNC, do setor financeiro, está aqui. Aí a gente tem o IMOB, está aqui também. E a gente tem o ICOM, que é o que a gente vai olhar aqui neste vídeo especificamente, tá? Ah, Kaique, legal, tô vendo aí bastante ativo, mas eu tô vendo uns ativos mais antigos aí, né? Eu tô vendo Ering, né, que é a antiga HGTX3, eu tô vendo Lame 3, Lame 4, que virou Amer 3 e que agora tá toda essa confusão aí. Como que eu sei se realmente isso aqui tá 100% atualizado? Bom, tem uma única maneira de descobrir, que é indo direto à fonte. Qual seria a fonte? O site da B3. Então, vou colocar aqui na tela para vocês, tá? Ó, o site da B3 aqui. Kaique, como é que eu encontro isso daí? Vamos lá, vou colocar desde o começo aqui com vocês. Google, tá bom? E aí vocês vão vir aqui no Google, vão digitar ICOM B3, tá bom? ICOM B3. O primeiro site aqui, ó, ICOM B3, vocês podem clicar, vai direto para aquela tela que eu já estava, tá bom? Então, estamos aqui no ICOM B3. Lembra que eu falei para vocês que eu ia falar o que a B3 entende sobre esse índice, o que é varejo para ela? Tá aqui, ó. O objetivo do ICOM é ser o indicador de desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade dos setores de consumo cíclico, consumo não cíclico e saúde. Tá? Então, esses são os ativos, os setores que ela entende como consumo, varejo. Tá?
Aqui tem algumas outras regrinhas sobre o ICON, tá? Os ativos elegíveis, o tipo de índice, a apresentação dele. Tá legal, Kaique, mas e aí? Onde que eu vejo os ativos realmente? Aquela listinha atualizada que você falou. Aqui em cima, ó, composição da carteira. Vou colocar a setinha para vocês. Composição da carteira, tá? Vocês podem clicar aqui e aí vai aparecer os ativos 100% atualizados. 100%, Kaique? Sim. Segundo a B3, sim. Carteira do dia 25/1 de 2023. Então, essa é a carteira do dia de hoje. Teórica, claro, do dia de hoje. E se vocês descerem um pouquinho só a página, vocês conseguem clicar aqui no 120, aí ele vai mostrar todos os ativos para vocês numa mesma página. Puxa vida, Kaique, bacana, consigo ver realmente aí todos os ativos que compõem esse índice. Se a gente subir um pouquinho, eu tenho o código dele, eu tenho qual é a ação, o tipo, se é ON, PN, né, se é unit, tenho a quantidade teórica também, e eu tenho a participação de cada ativo dentro do ICON. Então, de cara aqui a gente já viu, ó, Ambev tem 14% de participação dentro desse índice. Já vou dizer aí para vocês que é o ativo que mais tem peso dentro do ICON. E aí, comenta aí, você sabia que era Ambev? Ou você imaginava que era Via Varejo, Magazine Luiza, Lojas Renner? Ambev é o ativo que tem mais peso dentro do ICON, índice de consumo, tá? Ah, Kaique, eu queria ter isso daqui no Excel, né? Mas se eu der um Ctrl C nisso aqui, não vai ficar ruim lá dentro? Vai ficar ruim, tá? Então o que você vai fazer? Você vai descer aqui a tela, novamente, e aqui embaixo você vai clicar em Download. A hora que você clicar em Download, olha só o que vai aparecer aí para você na sua tela. Exatamente aquela listinha com cada ativo dentro de cada célula, o código da ação, o tipo, a quantidade teórica e a participação. Tá? Vai aparecer tudo aqui para vocês. E se vocês conseguirem visualizar mais abaixo, a quantidade vai bater 100 certinho aqui, tá, pessoal? Então aqui a gente consegue visualizar todos os ativos do setor de consumo. E aqui eu já deixei uma formulazinha, pessoal, para eu comentar aí sobre 5 ativos do setor para vocês, tá? Então eu peguei os que têm participação maior do que 5%. São eles: Ambev, depois JBS, Rent 3, Magazine Luiza, Raia Drogasil e Redditor, tá bom? Esses são os ativos aí. A Magazine Luiza, inclusive, pessoal, não tem mais de 5%, tá? Tem 2,0977. Mas como é uma queridinha aí de muitos, tá casada com muitos, inclusive, eu vou comentar sobre ela para vocês, tá bom? Então, eu vou só tirar esse daqui da tela para eu dar sequência aí depois. E antes de colocar, inclusive, esses ativos para vocês, eu falei que eu ia fazer uma comparação entre um índice de consumo e também os juros futuros e a curva de juros futuros, perdão, e também a curva Selic, a taxa Selic. Puxa, eu vi aqui realmente que você falou, né, lá no Covid, deu aquela estilingada para baixo, depois conseguiu se recuperar, testou a resistência, iniciou um movimento de baixa, né? Mas tem alguma relação, será? Porque tem um pessoal que gosta não só da parte técnica, mas também de olhar um pouquinho mais aí para fundamento, olhar um pouquinho mais para a questão econômica e de fato influencia, né? A gente sabe, quem já estudou análise técnica sabe que os fatores influenciam, tá? Tudo é descontado no preço. Então qualquer coisa que acontecer aí com o ativo vai ser apresentado sim aqui no gráfico. Se algum player grande entrou, se algum player grande saiu, se algo aconteceu com a empresa, vai ser apresentado no gráfico, como foi o caso aí de AMER3, né? Que a gente viu aquela baita queda, que a gente teve lá o fato relevante sobre o prejuízo fiscal, né? Então a gente vê tudo isso sendo descontado no gráfico, tá? Então esses fatores fora do gráfico, eles influenciam sim, e aí a gente acaba visualizando aqui, tá? Então eu vou mostrar aí para vocês, primeiramente, o ICON com a taxa Selic, tá? Então essa daqui é uma imagem que eu peguei aqui no Bloomberg, tá? Vou dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização para vocês. Eu peguei lá desde 2016. Esta linha em azul, tá? A linha em azul aqui é o ICON, o índice de consumo, tá? Tá aqui na legendinha para vocês. E esta outra linha branca aqui é a nossa taxa Selic, tá bom? Então, desde 2016,
até basicamente aí o final de 2022, mais o comecinho de 2023 aqui. E o que a gente consegue visualizar? Que eles têm uma correlação aí, não 100% negativa, tá? Mas basicamente no terreno negativo. Então a gente consegue visualizar que quando a Selic está alta, quando a gente vê a Selic aí próximo ou acima aí dos 10%, o setor tende a ser um pouco prejudicado, tá? E quando a Selic começa a cair, a gente já consegue visualizar o setor apresentando aí uma recuperação. Nesse caso aqui, a Selic ficou bem estável por um período, que foi já o início dessa tentativa de recuperação aqui do setor. Tá? E aí sim, quando se confirmou aí a queda da Selic, a gente teve aí a confirmação de pivô de alta. Se a gente olhar lá no gráfico, a gente vai conseguir pegar exatamente isso, tá? Pivô de alta sendo confirmado, expectativa de continuidade do movimento, enfim. Quando a taxa Selic ficou um pouquinho mais lateral, é claro que depois de um movimento de alta a gente sempre tem alguma correção, tá? E depois de um movimento de queda, a gente também tem alguma correção. Seguimos no movimento de alta com a Selic ainda dentro de um movimento de baixa. Tivemos a pandemia influenciando aqui nos ativos de risco, então aí basicamente as ações. E na sequência uma retomada no mesmo ano. Por quê? Porque a Selic continuou dentro de um movimento de baixa aqui. Ficou estável, tivemos uma correção e a partir do momento em que a Selic começou a subir, nós tivemos aí então a sequência dessa tragédia aí que muitos já conhecem, porque depois da pandemia muita gente, muito investidor, pessoa física entrou na bolsa, foi direto para o varejo, porque eram aquelas ações que estavam no high time, né? Estavam lá sendo negociadas com valorização de 200, 300%, em um mês estava subindo 30% e todo mundo estava falando porque o tio tinha comprado, porque o avô, porque a avó, porque a mãe, e pô, vou entrar também, né? Tá todo mundo ganhando dinheiro, eu quero ganhar dinheiro também. O problema é que quando você fica sabendo, principalmente por notícias, é porque já aconteceu. Então, quando o pessoal ficou sabendo, o movimento já tinha acontecido. Tá? Esse foi o problema. Esse sempre é o problema, na realidade. E desde então, queda no setor. Tá? Então, a gente consegue visualizar, sim, que a Selic tem uma certa influência sobre o setor. Eu vou colocar na tela agora a curva de juros futuros com o mesmo índice, com o ICOM. Aqui a linha azul é o ICOM, o índice do setor de consumo, e esta linha laranja aqui que vocês estão visualizando é a nossa curva futura de 10 anos, em janelas de 10 anos. Então, é o acumulado, tá? Lembra daquela série histórica do mini índice, do mini dólar, o INFUT e o WDO-FUT, que são todos os contratos numa única série? Pois então, a gente tem todos os contratos de 10 anos numa única série, tá bom? Então, isso aqui seria basicamente a série histórica de 10 anos aí do nosso juros futuros. E aqui a gente consegue visualizar um pouquinho melhor. Essa aqui é uma coisa, diria que é uma correlação quase que -1, ou seja, quase que perfeita essa correlação negativa, tá? Porque a gente vê realmente aí no movimento de alta já do setor de varejo sendo apresentado na bolsa, o nosso DI já apresentando uma queda, tá? E na sequência não, no mesmo período a gente conseguiu visualizar o índice de consumo ainda dando sequência nesse movimento de alta. No momento em que os dois ficaram mais lateralizados, a gente conseguiu ver que também continuou da mesma forma. DI futuro deu uma estilingadinha para cima, consumo deu uma estilingadinha para baixo, estilingada para baixo, estilingada para cima, estilingada para cima, estilingada para baixo. E olha só, que bacana, meu. Não na mesma proporção, mas sempre que um cai, o outro já apresenta um movimento de alta na sequência. E a gente conseguiu ver isso aí até o início lá de 2020. A gente viu aí o DI apresentando um movimento de baixa. Na queda do Covid, a gente viu as ações caindo e a Selic, ela não tem, porque é de 45 em 45 dias que acontecem as reuniões do Copom, que é quando que é quando o Comitê de Política Monetária decide se vai aumentar ou diminuir as taxas de juros do nosso país.
Então, demora um certo tempo. Já o DI, ele tem negociação diária, né? Então, a gente vê aí já sendo descontado na hora. Então, no momento em que aconteceu a queda ali do Covid, a gente já viu uma expressão sendo apresentada aqui, né? Muito forte, na sequência mesmo. A gente consegue ver aqui um movimento de alta já sendo apresentada na mesma, não na mesma proporção, mas na mesma hora, tá? Na recuperação, o DI volta para um movimento de baixa, a gente vê mais uma vez aí o setor se recuperando, e aí a gente tem aquele boom do pessoal entrando, enquanto aqui o DI já demonstra um novo movimento de alta. Ou seja, alguém estava mentindo. Normalmente, costumam dizer no mercado que o DI não mente. Então, quem estava mentindo? O ICOM, o índice do setor de consumo aqui, estava mentindo. E foi de fato o que aconteceu. Um movimento expressivo de queda, enquanto o DI continuava subindo. E olha só, queda, queda. Aqui tivemos um movimento de baixa, enquanto o setor de consumo tentava se recuperar. E agora um pouquinho mais estável aqui o DI, segurando numa resistência, enquanto a gente viu lá no setor de consumo que ele está segurando lá naquela região de suporte. Tá? Então, a gente consegue ver pelo DI aqui, realmente, uma correlação quase que perfeita aqui entre DI e setor de consumo. Bem bacana, né? Então, para quem tem acesso aí ao Profit, dá sempre para dar uma olhadinha lá no DI. Kaique, como é que eu consigo ver o DI? Aqui no Profit, se você digitar DI1, DI1F, vão aparecer aí vários DIs. Você pode pôr o DI FUT, que é a série histórica, ou você pode escolher um vencimento. Tem de 2025, tem de 2027, 2024, esse daqui é de janeiro, tá, pessoal? O F aí é de janeiro. Tem o de 25, 27, 24, 26, 29, enfim, você pode escolher o que você quiser aí, tá? Para visualizar o DI. Tá bom? Você coloca ali no gráfico diário, hoje aí o DI futuro caindo basicamente 0,39, tá? Então vocês conseguem visualizar isso também pelo Profit, tá bom? Agora sim, dando sequência, que eu comentei aí que falaria sobre Ambev, depois JBS, Rente 3, Magazine Luiza, Raia Drogasil e Redditor. Então vamos falar sobre esses ativos que são os que realmente mais puxam aí o setor de consumo, tá? Mas antes disso, se você ainda não deixou o joinha nesse vídeo, clica aqui no joinha para ajudar a gente no canal. Já deixa aí nos comentários se você está curtindo esse vídeo. Poxa, bem bacana, não sabia sobre o DI, não sabia sobre a Selic, não sabia sobre o AB3, não sabia nem como abrir a grade de cotação aí no Profit. Então deixa aqui nos comentários se de certa forma está ajudando vocês. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo também com alguém, se de alguma forma você acredita que vai ajudar essa pessoa, tá bom? Então, retornando aqui, temos primeiramente Ambev. Vou falar aí de médio a longo prazo, gráfico mensal de todos eles. Não vou entrar aí no curtíssimo prazo, tá? Temos Ambev trabalhando aqui em queda, então a gente viu lá que o ICOM estava subindo neste mês e Ambev está caindo 5,72%. Então, como eu comentei com vocês, não necessariamente um ativo vai estar subindo só porque o ICOM está subindo ou vai estar caindo só porque o ICOM está caindo. E se a Ambev está caindo 5,72% e é o ativo que mais tem peso, isso quer dizer o quê? Que se o papel estivesse subindo, ou pelo menos no zero, o ICOM estaria um pouquinho melhor. Ao invés de estar subindo aquele 1,7%, estaria subindo aí de repente próximo de 3%, 4%, 5%. Então outros ativos estão puxando aí o setor, tá? Ambev especificamente, depois do movimento aqui de alta, dentro dessa tendência de alta aqui após 2020, tivemos um movimento um pouquinho mais expressivo de queda, que segurou nessa região de suporte aí dos 12,90, iniciou um novo movimento de alta, enfim, e travou por aqui. Tendência mais indefinida aí agora. Qual a expectativa? De testar novamente aí os 13 a 12,90, tá? Enquanto não voltar a fechar acima da média, não gerar um novo sinal de alta, essa seria a expectativa, de poder testar esse nível de preço. Kaique, se perder aqui esse suporte, aí aumenta a expectativa de buscar o próximo suporte, lá na faixa dos R$ 11,03, tá? Então, essa seria a expectativa se acontece algo nesse sentido aqui, tá? Poder esticar um pouquinho mais. Do contrário, voltou para cima da média, gerou sinal de alta, a gente vai ter resistência nos 15,30, depois a região basicamente aqui dos 16,50 e por fim um pouquinho mais acima
a região ali dos R$18, tá? Que são 2 topos anteriores. Faz muito tempo aí que não bate lá, né? A última vez foi em 2021 e nem confirmou fechamento, só foi realmente lá testar e já devolveu, tá? Então, bem mais travado, mais indefinida aqui a tendência, com viés mais negativo para a Ambev. Se continuar o movimento de baixa, vai ter suporte aí, como eu mencionei, 13 a 12,80. Falando aqui agora de JBS, JBS apresentou um movimento mais expressivo de queda nesses últimos meses, contudo, vinha dentro de uma tendência de alta. Então lembra lá que o setor de consumo vinha dentro de uma tendência de baixa? Pois então, a JBS já vinha dentro de uma tendência de alta. Lateralizou aqui em cima, não conseguiu dar sequência no novo sinal de alta que havia sido apresentado e iniciou um novo processo de correção. Está aqui embaixo, testando a média de 62 períodos neste momento e está se segurando aí. Não tem ainda um sinal positivo. Tinha sido apresentado ali em novembro, mas foi anulado na sequência. Pode vir a ter uma nova sinalização, que seria uma superação de máxima, mas como voltou muito forte aqui para baixo da média móvel, de 13 períodos, agora pode funcionar como ponto de resistência ali, a região dos 26,50. Teria espaço para cair mais, Kaique? Teria. Poderia vir aqui buscar essa região de fundos um pouquinho mais abaixo, na região dos R$16,59. Então, para quem está comprado no médio a longo prazo, stop abaixo da mínima de dezembro, nos R$20. Para quem está interessado em compra, teria que aguardar uma aspiração de máxima aqui, seja em fevereiro superando a máxima de janeiro, ou em janeiro já superando a máxima de dezembro, sabendo que tem resistência pela frente, 26,50. Além da média, olha só, tem um topo e uma certa lateralização aqui para trás, tá? Então, tomar um certo cuidado. O que seria bem expressivo aí de forma positiva? Um baita candle de alta aqui no mensal, confirmando um fechamento aí acima de tudo. Esse seria excelente. Uma aspiração de máxima na sequência seria uma possibilidade de entrada aí. Bom? Então, num momento bem delicado aqui, JBS. Na sequência, temos Localiza, Rente 3. Essa aí um pouquinho mais travada desde 2020 lá, quando finalizou o movimento de alta pós-pandemia, entrou aí numa leve tendência de baixa, que acabou virando uma lateralização na sequência. Então a gente tem aí o papel bem mais travado, tá? Vai aí desde a região dos 45,80 até um pouquinho mais acima aqui os 48 e até a região lá dos R$69. Então uma lateralização aí grande até. Esse mês especificamente subindo 11%, voltando aí para cima da região da média móvel de 13 períodos. Faltam 4 dias para fechar aí o mês. Se tivermos uma superação de máxima, retoma um leve viés mais positivo. Mas tomar um certo cuidado, tá? Porque esse sinalzinho aqui de fundo, dentro de uma lateralização, não tende a representar muita coisa. O que vai representar muita coisa? Um fechamento saindo dessa lateralização. Então, um fechamento lá acima dos R$70, poxa, isso significa bastante coisa aqui no gráfico. Aqui embaixo, não tanto. É claro que aqui vai ser a melhor entrada, tá? Então, quero arriscar, Kaique. Vai ser aqui, na superação da máxima de janeiro aí, a partir de fevereiro. O stop ficaria abaixo da mínima mesmo desse mês, nos 49,62. Para quem já está comprado, dá para trabalhar ainda com stop abaixo da mínima de dezembro, na região dos R$48,01, tá bom? Falando agora de Magazine Luiza. Essa daqui, querida por muitos, né? Deixa eu colocar aqui o gráfico de certinho para vocês. Tava com os desdobramentos que ela já teve, né? Eu comentei inclusive no radar do mercado de hoje. Olha só, ela teve um desdobramento, 2, 3 e aqui ela teve um split, que é um agrupamento, tá? Um split, perdão. Um agrupamento aqui de ações, tá? E desde então, depois desse movimento de alta de 2015, foi aí, depois ainda teve um movimento de alta, perdão, mas que a gente consegue visualizar aqui sem o ajuste, tá? Mas desde então, um novo movimento de baixa foi apresentado e bem expressivo aqui, né? Foi quando o pessoal entrou lá na pandemia, na Magazine Luiza, né? Lá na região dos R$24, né? Que antes era ali a região dos R$89, R$90, né? Que o pessoal estava entrando próximo lá dos R$100, tá? E desde então o ativo aí chegou a cair 90%. Tá? Então muitas pessoas aí viram seu capital aí desvalorizar 90%,
ou mais, tá? Dependendo, teve gente que comprou na máxima, né? Se tem máxima, teve negócio. 93% basicamente, tá? E agora, Kaique? Agora a gente está tendo uma correção aqui mais lateral dessa pancada que foi aqui nesses últimos meses, né? Basicamente nesses últimos anos aí de Magazine Luiza, tá? O movimento que está sendo apresentado aí no curto prazo e médio prazo está sendo expressivo. Esse mês está subindo 63%, tá? Bem expressivo mesmo. Não perdeu a mínima do fundo anterior e já gerou um novo sinal de fundo. Então a expectativa é de poder vir testar a região dos 5,50 e poder superar essa máxima aí dos 5,46, que foi esse último topo. Kaique, se resolver esticar um pouquinho mais, a gente vai ter resistência lá nos R$ 8,90, tá? Então se resolver aí buscar uma média de maior periodicidade, a gente pode ver aí Magazine Luiza tentando buscar essa região de resistência um pouco mais acima. Pegando até a retração aí de Fibonacci, do movimento todo de queda, a gente tem, primeiramente, a resistência dos 5,50, que eu acabei de mencionar, olha só. Depois tem a região dos R$ 7,58. E aí, por fim, olha só, bem próximo, né, daquela região de fundo, que é um pouquinho mais acima, dos 10,34, eu comentei a região dos 9, tá? Mas seria a região mesmo de preço. Então seriam esses os níveis de resistência aí pela frente de Magazine, caso o papel resolva dar continuidade aqui nesse movimento de alta, tá? Tá sendo bem expressivo, vamos ver se dá continuidade mesmo, né? Porque a gente teve um movimento expressivo aqui também lá no mês de setembro, basicamente de 2022, que não deu sequência, tá? Então vamos ver se... de setembro não, de agosto. Vamos ver se dá continuidade aí, tá? Enfim, viés um pouco mais positivo aqui. Para quem tá comprado, pessoal, stop, infelizmente, aí abaixo da mínima desse mês, ou então desce um pouquinho o gráfico aí pelo semanal, já dá uma encurtada, deixa lá em 3,35, ou ainda abaixo da mínima dessa semana, em 3,80, tá bom? Falando agora de Raia Drogasil, temos aqui em Raia Drogasil, gráfico mensal, uma tendência que... Opa, deu uma travada aqui, agora sim. Deixa eu só visualizar que está certinho aqui, perfeito. Então vinha dentro de um movimento mais lateral, testou a média de maior periodicidade aqui embaixo, deu uma estilingada, respeitou a resistência dos 26, corrigiu na média e agora está tentando escapar de novo aqui, tá? Eu particularmente gosto um pouquinho mais aí de Raia Drogasil, teve superação de máxima aqui já do mês anterior. Depois de um baita mês de queda, a gente teve uma perda de mínima que não deu sequência aqui no movimento de baixa. Já está enfraquecendo com esse mês aqui mais positivo, subindo aí basicamente 5%. Ah, poxa, mas só 5%, o outro está subindo 60%. Pois é, mas Raia Drogasil é bem menos mais volátil, você consegue entrar com mais capital nas operações, você não tem um risco tão grande quanto o de Magazine, tá? E aí, o que a gente tem então? Uma superação de máxima que aumenta a expectativa de buscar esse fechamento nos 26,26. Caso dê sequência no movimento, pode ainda buscar os 27,70 e superar sua máxima histórica. Nada mais, nada menos que sua própria máxima histórica. Voltou para cima desse topo, confirma também um pivô de alta aqui no gráfico mensal. A projeção deste pivô de alta, caso seja confirmado, leva primeiramente para os 28,37 e depois a região dos R$ 33,40. Então estaríamos falando desde o preço atual para o primeiro alvo, algo próximo de 15%, e para o segundo alvo, algo próximo aí de 34%. Nossa, Kaique, então mês que vem já vai lá? Não, pessoal. Não, acabei de comentar que a volatilidade desse papel é muito mais baixa. Então pode demorar assim alguns meses, pode chegar só no final do ano, né? Corrigir aqui no meio e depois vai lá de novo, tá bom? Mas é a projeção de 100% deste movimento de alta a partir da mínima do fundo de R$ 21,79. Um viés mais positivo aí para a Raia Drogasil. A única coisa que enfraquece ou até mesmo anula o que eu acabei de mencionar seria voltar para baixo dos R$ 21,79. E por fim, Redditor. Redditor aí, quem sabia que Redditor era do índice do setor de consumo? Deixa aqui nos comentários. Kaique, eu sabia aí de Redditor que era do setor de consumo. Eu acredito que muita gente não sabia, tá? Mas vamos lá. Redditor aqui, desde que fez seu IPO, andou lateral, movimento de baixa, tentou se recuperar, movimento de baixa e lateral aqui. Ou seja, tendência de baixa desde que nasceu aí Redditor, né? Aí até me perguntaram, poxa, Kaique, mas por que você não gosta de Redditor? Algum motivo específico? Sim, tecnicamente está dentro de uma tendência de baixa. Não gosto. Tá? Não é porque eu não gosto da empresa, o fundamento, fui lá no hospital tal, fui tirar sangue no laboratório tal. Não, nada a ver, tá?
é porque a tendência aqui é de baixa, né? Eu olho para o papel e não vejo expectativa positiva, né? Quando gera sinal de alta, não tem sequência no movimento. Gera sinal de alta, não tem sequência no movimento. Gera sinal de alta, não tem sequência no movimento. Então, para mim, tecnicamente, só vou olhar para esse papel com bons olhos o dia que ele fizer isso aqui, ó. Voltar para cima da média móvel de 3 períodos e tiver superação de máxima aí. Tá? Melhor ainda se ele gerar sinal de alta assim acima da média em algum momento. Do contrário, nem olharia para esse papel, pessoal. Não olharia mesmo. Ah, Kaique, mas eu estou comprado nele. Bom, stop aí abaixo da mínima de janeiro, R$ 25,32, ou ainda abaixo da mínima histórica, R$ 23,33, tá bom? Seria basicamente isso. Porque se perder, não tem mais nada lá para baixo. Tá? Não tem mais nada, não tem suporte lá para baixo. Tá? Então, tomar bastante cuidado aí com esse papel. Combinado? Bom, pessoal, então vou ficando por aqui. Espero que tenha sido aí de certa forma útil para vocês, em termos de aprendizado, em termos de análise técnica, ou saber um pouquinho mais lá sobre a B3, o site da B3, procurar ali os índices. Se vocês digitarem qualquer outro índice e o B3 na frente, vai aparecer aquele mesmo link, só que indo direto para aquele índice. Então, por exemplo, do IFNC, se você quer saber os ativos atualizados, digita IFNC B3. Vai aparecer lá, você clica, você consegue baixar a mesma planilha, acessar aqueles dados, enfim, de todos os índices. Se você quiser saber os de BDR também, é só digitar BDRX B3, vai aparecer lá também, tá bom? Tem também dentro do Profit, mas desatualizado, como nós vimos neste vídeo, tá? Mais uma vez, meu muito obrigado. Deixa o seu joinha nesse vídeo, não esquece de compartilhar com outras pessoas também. E se você gostou, deixa aqui nos comentários, porque a gente vai responder todos os comentários aí. Combinado? Um grande abraço e até mais, pessoal.